Nesse vídeo nós vamos falar de uma caixa de grave que eu estou desenvolvendo para a italiana B&C, usando dois alto-falantes de 18 polegadas. É uma caixa corneta com característica de bend pass, que vai ser usada na frente e fundo dos trio elétricos. Então a ideia é jogar esse grave bem longe. Então vem comigo que eu vou mostrar esse projeto. Fala aí, gênio! Eu sou o Renan Lopes, idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio, e como eu falei agora há pouco, então, a gente recebeu uma solicitação para desenvolver uma caixa para atuar nas frentes e fundos dos trio elétricos, tá? O Luciano, da Mendes Car Representações lá da Bahia, ele representa a marca B&C, a italiana B&C, que tem a distribuição do Gustavo aqui no Brasil, um cara que eu já trabalhei por bastante tempo na época da Selênio, eu fui projetista junto com ele nos laboratórios da Selênio, então ele logo foi trabalhar para a B&C, voltou para o Brasil com a distribuição da fabricante e ele tem essa parceria com o Luciano. Então eles fizeram contato comigo porque eles estavam precisando desenvolver uma caixa específica para o falante DS100 deles de 18 polegadas para que colocasse na frente e fundo do trio elétrico. O objetivo dessa caixa é que a gente consiga fazer com que o grave vá o mais longe possível, porque afinal de contas os trio elétricos vão no corredor da folia e eu preciso, muita gente vai para frente, eu preciso que muito grave vá para frente e muito grave vá para trás. Não abri mão de ter uma caixa corneta, que é uma caixa que apresenta um resultado muito interessante para esse tipo de aplicação. Quem me acompanha aqui na internet sabe que eu sou apaixonado pelas caixas cornetas, porque a gente consegue muito desempenho, consegue muito controle do cone, muita dinâmica, então eu só vejo benefício na caixa corneta. Exceto, claro, pelos tamanhos, que elas ficam expressivamente grandes. Então o Gustavo esteve aqui na empresa em dezembro, a gente desenvolveu o projeto da caixa e montamos o protótipo dela. Então como você pode ver, está aqui o projeto dela no meu computador. Como eu falei, eu tinha uma certa limitação de tamanho pelo pessoal lá, então a caixa ela ficou com 1 metro de largura, meio metro de altura e 1,30 m de profundidade, né? A gente tinha essa limitação por parte da solicitação lá do Luciano, e a ideia então era que a gente pudesse colocar nesse espaço 2 18 polegadas que atendesse com o máximo de pressão sonora possível. Então o que eu decidi fazer? Eu usei essa geometria daqui, em que eu coloco os falantes nessa câmera. Aqui a gente tem uma câmera completa selada, então o falante vai aqui. Resolvi colocar o conjunto magnético para fora, para que a gente pudesse ter troca térmica. Afinal de contas, isso aqui é uma câmera selada. Eu gosto da câmera selada porque ela melhora o controle do cone do alto-falante, ela reduz as distorções, então eu gosto da ideia da câmera selada, apesar dela não descer tanto. E é legal a gente aproveitar aqui esse momento para te dizer uma coisa. A caixa corneta, diferente um pouco da caixa dutada, né, a Berzeflex, ela precisa de área de boca para descer muito bem. Então, apesar de ser uma caixa que ela apresenta muitos ganhos de SPL, ela acaba trazendo esse ganho para uma região em que ela teria que ter muita boca para dar baixa frequência. Então eu tenho como recurso usar o duto, usar uma câmera traseira com duto e uma câmera frontal com a corneta, porque aí o duto ganha nas baixas frequências, a corneta ganha na alta frequência e a gente teria uma caixa com essas duas atuações. Mas como eu sei que aqui eles vão usar uma quantidade grande de caixa, o que faz com que eu aumente a área de boca, então eu posso optar por uma câmera selada por causa dos benefícios que eu acabei de falar para você agora, que é controle de cone e redução da distorção, certo? Então, como você pode ver, eu coloquei então essa câmera selada, resolvi colocar o conjunto para fora para melhorar a troca térmica, o que fez com que eu criasse uma outra bolsa aqui do outro lado do alto-falante. Então, enquanto eu tenho uma câmera que funciona basicamente como uma suspensão a ar, vai lá, é por isso que a caixa selada é chamada de suspensão acústica, desse outro lado eu tenho também uma nova bolsa de ar, que basicamente é análogo a um indutor. É como se ela funcionasse como um crossover passa-baixa. E em função disso, de eu ter uma câmera de controle que faz quase que o passa-alta e uma outra câmera que basicamente faz o passa-baixa, por causa dessa carga acústica que é colocada aqui dentro, eu costumo chamar essa caixa de uma bend pass de caixa horn. Agora, bend pass horn. Por quê? Porque eu tenho uma corneta no lugar do duto. Então, a vantagem dessa corneta é que eu tenho uma região de alta pressão
e uma região de baixa pressão ou melhor, de alta impedância e baixa impedância, que acaba fazendo um melhor acoplamento com o ar, o que faz com que aumente a pressão. Falar de caixa corneta eu acho que é muito simples de você entender, porque basta você colocar a mão assim na frente da sua boca que você percebe o quanto aumenta o nível de pressão sonora. Por isso que o pessoal usa aquelas vuvuzelas, usa os megafones, porque a caixa corneta, ela tem essa característica de aumentar o nível de pressão sonora. E a parte legal é que ela pode ser usada em qualquer frequência. É muito comum que a gente vê as cornetas para médio e alta frequência, para usar no TI ou nas fenólicas, mas a corneta ela pode ser usada em qualquer frequência. O lance é que para frequências mais baixas ela fica consideravelmente grande. Então, voltando para cá, ó, aqui foi então a geometria que a gente optou em fazer para a caixa. E aqui tem o que seria então ó, a entrada do falante. Eu coloquei uma porta aqui na lateral que a gente pode abrir. Opa, peraí, eu apertei errado, eu posso ocultar ela aqui. E aqui então tem onde está o alto-falante. Então tá aquela câmera que eu falei para você, eu coloquei alguns reforços aqui dentro dela, certo? Mas ela é volume e o falante com o conjunto ali para fora. A simulação dessa caixa eu fiz pelo Horn Rasp, um software de simulação. Tá aqui então os dados que nós temos, ó, eu tenho uma entrada de 1000 aqui, né, centímetros, que na verdade seria a soma daquelas duas gargantas aqui, então eu já estou fazendo ela dupla, como você pode ver, ó, nesse vermelho aqui está o falante, eu tenho aquela câmera que está o conjunto, tenho a câmera selada, é como se eu tivesse ela dividida ao meio, né, basicamente como você pode ver aqui, ó, né, então aqui eu tenho aquela câmera, aqui está o falante, aqui está a corneta, e aqui eu tenho então as duas áreas, então eu tenho o que seria S1 essa garganta, S2 esse meio do caminho, que você pode ver que ele é um pouco menor aqui, e depois eu tenho o S3 que é a boca, com 5.000 centímetros quadrados, e tem os comprimentos que deu um total de 100 centímetros, tá? A resposta que eu estou buscando para uma caixa é essa resposta daqui, só que a corneta tem uma característica, quanto mais caixas eu vou acoplando, mais eu vou mudando a resposta e ganhando em baixa frequência. Então, se você perceber, ó, eu estou lendo em half space, como se fosse a caixa apoiada no chão, mas eu posso ó, colocar em quarter space ou em air space, como se eu estivesse usando basicamente 8 caixas. Então, nota ó, que eu começo a ganhar uma expressão bem grande ali na baixa frequência. Então a gente, claro, depois de ter simulado a caixa, visto que eu ia ganhar uma força muito grande ali no 60 Hz, eu resolvi dar uma comparada ao que seria uma caixa dutada em relação a essa caixa. Então o que é que eu fiz? Eu peguei uma caixa com basicamente o tamanho daquela dali, uma caixa dutada, e sintonizei para tentar extrair o melhor resultado possível. E comparei com a resposta que eu tinha na caixa corneta. O resultado que nós tivemos então foi esse que você pode ver aqui, ó, esse primeiro respostas aqui é a caixa corneta, essa que a gente acabou de simular, enquanto a resposta de baixa é a caixa dutada. Nota que a caixa dutada tem um pouco mais de baixa frequência, apesar de ter menos SPL no range global, de uma certa forma, mas a caixa corneta tem essa característica, como você viu agora há pouco. Quanto mais caixas eu for acoplando, ó, mais ela começa a ganhar em baixa frequência. Então percebe que ela tem, ó, opa, deixa eu voltar aqui, ó, ela tem essa característica, como você viu agora há pouco, mas à medida que eu for colocando mais caixa, ela vai ganhando lá na baixa frequência e ela começa a ganhar mais expressão. O que é bem interessante porque nota que comparando a dutada com a corneta tem um ganho global maior e a dutada tem mais baixa. Mas quando a gente foi empilhando isso, a dutada tem uma característica de apenas dar um offset na resposta, enquanto a caixa corneta ela vai ganhando baixa frequência, porque eu vou aumentando a área de boca. Então, nesse caso específico, é importante que nós, como projetista, contemple que a resposta da caixa sozinha é diferente da caixa no arranjo. E neste caso específico, eu estou fazendo uma caixa para que ela tenha bom comportamento no arranjo, tá? Uma coisa que é interessante que você veja aqui também é que eu posso avaliar a curva de impedância dessa caixa, que é o ambiente elétrico, onde eu posso fazer comparação para entender se aquilo que eu estou fazendo está batendo com o que eu estou... o que eu estou simulando está batendo com aquilo que eu estou fazendo no mundo real. Então, olhando aqui, ó, a resposta de uma caixa, eu tenho o pico da curva de impedância, que é uma resposta elétrica que me ajuda a avaliar a caixa acústica. Então, o primeiro pico abaixo de 40 Hz, a sintonia, né, o ganho da corneta, que é a sintonia total, é em 60, e eu tenho um outro pico aqui que está acontecendo em 90 Hz. E aqui tem mais um picozinho que está tentando levantar, justamente porque, como eu te falei, ela tem característica de caixas bem de pés de quarta ordem, que tem 2 picos, mas inevitavelmente ela acaba aparecendo outro pico aqui por causa da ressonância das câmeras. Quando eu fiz a medição, então,
nota que eu tive basicamente a mesma coisa. Então, ó, primeiro pico abaixo dos 40 Hz, sintonia, então, né, o vale lá nos 60, e o segundo pico em 90 Hz, batendo com aquilo que a gente simulou. Outra coisa que eu fiz também foi que quando eu aumento a caixa, ela muda, né, ela amortece o primeiro pico. Então eu peguei essa minha caixa, coloquei próximo da parede, né, como você pode ver aqui agora nessa imagem, e aí fiz a medição de novo na impedância, então nota ó, que ela também baixou. A ideia de colocar ela apoiada na parede é porque eu tenho reflexão também da parede, o que simula basicamente como se eu estivesse colocando outra caixa junto dela. Então tem a reflexão do solo e tem a reflexão da parede, que somando acaba fazendo o que o software está simulando ali, e você nota que cai o pico. O objetivo de ter feito esse experimento é justamente para comprovar que toda análise que o software faz, que é baseado na curva elétrica, está batendo com o que está acontecendo no mundo real, o que está mostrando que a simulação bate com o mundo real e a gente está chegando no resultado que a gente gostaria dessa caixa, tá? Outra coisa que eu quero que você veja, então, eu fiz as medições da caixa em plano terra e tive essa primeira resposta daqui, certo? Se você observar aqui, ó, eu tenho então a média da resposta em 0 dB, o menos 6 dB está acontecendo em 40 Hz e o menos 10 dB está acontecendo lá no 35 Hz, mostrando que a caixa está descendo pra caramba. Apareceu aqui uma ressonância ao redor de 180 Hz, que a gente ainda quer estudar um pouquinho mais, porque provavelmente isso é ressonância da câmara, mas eu tive o cuidado de aplicar um high pass em 40 Hz e low pass em 60, que foi a informação que eu tive sobre a banda máxima de atuação dessa caixa, então ela já segura bastante essa reflexão. Não vejo exatamente como problema, né? Não seria uma reflexão, seria uma ressonância. E segura um pouquinho da baixa frequência, fazendo com que tenha essa resposta limitante aqui do sistema. Então, como você pode ver aqui, o que eu simulei trouxe uma resposta bem considerável do que a gente mediu no mundo real, e aquela ressonância a gente quer fazer mais estudos para avaliar o que está acontecendo ali, que provavelmente é uma ressonância daquela câmara selada que precisa de material absorvente. A gente vai continuar esses estudos aqui e vai colocar então, depois avaliar o que aconteceu com aquele cancelamento e trazer para vocês nas redes sociais. Falando nisso, eu queria aproveitar então aqui para agradecer o próprio Gustavo, que quando eu comentei com ele que a gente precisava fazer um protótipo, mas que começo de ano era muito difícil para mim porque eu estava bem corrido, ele se prontificou a vir aqui na empresa e fazer o protótipo junto comigo, como você pode ver agora aí. Tá aí, galera, estamos fazendo agora o teste dos encaixes dos falantes. O Gustavo está parafusando ali então o falante. E ó, eu tô terminando a moldura de lá de cá. Aqui já tem a moldura para prender a tampa. Mas a gente só fecha todo mundo. Mas tá nascendo a bichona aí, ó. Que emoção. Então legal pra caramba, Gustavo veio junto comigo, colocou a mão na massa para poder fazer o projeto. Gustavo, obrigado mesmo aí pelo apoio, por ter acreditado no meu trabalho e ter vindo aqui colocar a mão na massa para a gente cortar esse protótipo e fazer ele acontecer. Se você quer ver todo o processo de montagem dessa caixa, vai lá no Instagram, renanlopes.audio, tem um botãozinho de destaque que você pode clicar lá no meu perfil e ver todos os stories que a gente fez do processo de montagem dessa caixa. Eu gostaria de colocar ela tocando muito mais música, mas o grave é mais difícil de coletar com o microfone, não fica tão legal, e em função dos direitos autorais aqui do YouTube, que pode acabar derrubando o meu vídeo, certo? Mas ó, vou te pedir o seguinte, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, a gente quer trazer bastante conteúdo, bastante informação pra galera. Coloca os teus comentários aqui embaixo, o que mais você gostaria que a gente trouxesse, e logo logo o pessoal da BC vai disponibilizar gratuitamente esse projeto para vocês, tanto nas minhas redes sociais quanto nas redes sociais dele. Então fica me seguindo lá no Instagram e aqui no YouTube, que logo logo eu vou trazer esse projeto gratuitamente para você, com todos os detalhes, para você poder montar também. Ó, e deixa eu aproveitar para dizer o seguinte, se você quer aprender como projetar suas caixas acústicas, fazer simulação, criar o PDF, comercializar para você fazer uma renda extra, eu tenho um curso 100% online, que você pode assistir aí no conforto da sua casa. Vê e rever quantas vezes você quiser. Entra no www.estudodoaudio.com.br. Lá embaixo vai ter um botãozinho que você clica, vê um vídeo que eu explico tudo com muito detalhe o que você vai receber. Ó, espero te ver nessa turma. Obrigado por ter estado comigo até agora. Um grande abraço e até depois. Valeu!